Olá, colegas, boa noite. Estou de volta agora com um assunto um pouco menos tenso do que o anterior. É um assunto de nível universitário que tem pairado muito nas nossas esferas socioocupacionais, nos espaços, nos campos socioocupacionais. E nós precisamos debater sobre eles. O Estado se mantém por meio das instituições. As instituições, na compreensão de Sartre, de Foucault, de Rousseau e tantos outros, são instrumentos de coerção para controlar a sociedade a qual se pretende submeter uma ideia ou um conceito. Então a instituição, que é a parte do instituído, cria uma ideia sólida, maciça e aplica sobre a sociedade. E a sociedade tem por costume se submeter a ela, num país onde não existe criticidade. Muito se fala em criticidade no Brasil. O Brasil tem um sistema educacional falido, não só por conta do salário, mas também por conta da formação deficiente da maioria dos professores, com todo respeito ao magistério, que também é minha área. Fala-se muito em criticidade, mas o aluno não pode, em muitos casos, nem abrir a boca dentro da sala de aula. Não pode participar, não pode opinar. Na verdade, a criticidade deveria se formar em casa, mas em casa também não tem como ter criticidade nem responsabilidade, porque a maioria dos pais e mães tem o costume de dizer: quem manda aqui sou eu, quem tem o poder aqui sou eu, e qualquer outra ideia que venha na contramão disso é silenciado com surras e chantagens e subornos e maus tratos. Então, a criança não se forma crítica na educação doméstica, não forma sua criticidade, seu pensamento livre na escola, porque a escola está amordaçada por esse conservadorismo, que faz parte da construção das relações sociais. Cala a boca, menino, cala a boca, menino. Então não existe criticidade, é um país sem criticidade. É por isso que a EAD no Brasil ainda não deu certo. Porque, salvo exceções de uns 20% mais ou menos de alunos que conseguem entrar na EAD e assumir a sua autonomia para estudar por conta própria, a imensa maioria entra e não consegue se desenvolver porque não tem criticidade, não tem autonomia, não tem protagonismo. É o tipo de ovelhinha que está sempre esperando alguém dar uma ordem. Faça isso, desenhe, pinte, escreva, dê um passo para a direita, um passo para a esquerda, ande para cima, ande para baixo, fale, se cale, olhe, veja. Então, esse tipo de pessoa não vai se enquadrar bem na EAD, porque não tem capacidade de decifrar o mundo à sua volta, não tem a capacidade de criar a livre iniciativa, não tem criticidade. Então, tudo que estiver instituído, para ele vai estar bom. Não tem a capacidade de ser instituinte, revolucionário, crítico. Está instituído, é lei, mas eu vou repensar. Será que presta? Será que serve? Será que funciona? Será que é eficiente? Tem eficácia? Se aplicado dá resultado? Será que viola direitos humanos? As leis violam os direitos humanos. Eu mostrei para vocês, publiquei aí na página, que a Constituição Federal de 1934 tinha um inciso no artigo 5º que dizia que a educação eugênica deveria ser incentivada no Brasil. Em 1934, lá quando o Serviço Social nasceu, tinha na Constituição o estímulo à educação eugênica. Então aquela sociedade aceitou aquilo como instituído. Então a lei no Brasil foi responsável pela criação do preconceito. O instituído no Brasil é que criou a cultura também, fez parte da formação da cultura brasileira. O instituído no Brasil divide a paternalidade da xenofobia, do nacionalismo, do patriotismo, tudo coisas prejudiciais aos direitos humanos. Todos esses ismos aí são extremamente prejudiciais aos direitos humanos. Então, divide o paternalismo com essas... o instituído divide. Instituído por quem? Pelas leis do racismo, do preconceito, da homofobia. Foi instituído por lei. Obrigado, Rose. Sempre que possível, eu quero contribuir com vocês aqui. Às vezes eu não tenho tempo. Mas voltando aqui. Então, o instituído está instituído, né? Então, quando o assistente social... Vamos falar do serviço social, né? Que fica mais bonito para nós, assim, que compreende mais, ajuda mais, serve mais. O assistente social chega no SUAS e lá tem um poder instituído. Até recentemente estava instituído
que a pessoa era portadora de deficiência. Houve uma luta, os movimentos sociais, é claro que não foi só o serviço social, mas principalmente. Criticou o termo portador. Então, o instituinte criticou o instituído por meio da criticidade, da dialética, e estabeleceu que o termo portador era excludente. Houve uma discussão, o termo foi retirado do instituído. Então, quem modifica o instituído é o instituinte. Se o instituinte sempre ficar de cabeça baixa, sempre aceitar tudo, e aí a gente vai para Yamamoto, que diz que o assistente social, para decifrar a realidade, ele precisa também ser propositivo, não somente executivo. A gente está pensando aí no instituído e no instituinte. Então tem muitos assistentes sociais que são instituídos. Eles estão instituídos aí no Brasil afora, e o que derem para eles, eles simplesmente têm estômago de avestruz, igual pato, tudo que eles encontram eles comem, engolem, não mastigam, não sentem nem o sabor, simplesmente são funcionários autômatas do sistema público que não estão ali para criticar nada, só para cumprir ordens, orelhas secas, pau mandado. O instituído tá bom. Então você chega na assistência social, tem um instituído. O assistente social que está instituído na assistência social, no SUAS, é o fiscal da pobreza, que não consegue, enquanto instituinte, criticar o que está lá. Aí o assistente social vai para a saúde. E lá na saúde tem uma regra instituída. Instituída por quem? Instituída pela medicina, pelo direito, pelo senso comum, pela cultura popular xenofóbica, racista, homofóbica, preconceituosa, até juramentos de Hipócrates extremamente excludentes no princípio final. E o assistente social tem duas opções ao chegar na saúde. Ou ele assimila o conhecimento e a construção instituída que está lá dentro, ou ele chega lá como instituinte e passa a criticar e a refletir sobre o que está lá, com o seguinte pensamento: aquilo que nós entendemos correto, que nós entendemos alinhado com o projeto ético-político, com o código de ética, com o projeto societário desta profissão, nós vamos acatar. Aquilo que vai na contramão, que choca, que fere o projeto societário, o projeto ético-político, nós vamos questionar, vamos criticar, vamos debater, vamos rejeitar, vamos refutar, porque nós não somos pau-mandado de ninguém. É uma profissão de nível superior, emancipada, registrada e precisa ser respeitada. Enquanto tiver assistentes sociais que se submetem ao instituído, o instituído não será superado. Não é que todo instituído seja ruim. Tem coisa boa no instituído, principalmente aquela que nós construímos na hora bolas, né? Quantos argumentos, quantas teorias, quantas palavras, técnicas, instrumentos, metodologias que hoje fazem parte do instituído e que têm origem no socialismo, que tem origem nos movimentos sociais, que tem origem no serviço social. Então tem coisa que está no instituído que também veio do conservadorismo, são poucas na verdade, mas tem delas também que se aproveita. Não são muitas, mas tem algumas delas que se aproveitam. Por exemplo, a valorização do trabalho, né? Que o serviço também, o social também valoriza, mas o conservadorismo tem essa capacidade de pensar muito o trabalho. É claro que sem trabalho nada se transforma. O problema não é o trabalho em si, mas o que se faz do produto desse trabalho, para a mão de quem vai. É dividido com quem produz ou é acumulado na mão do detentor do poder de alguém? Então, o instituinte e o instituído basicamente é isso. Então, quando eu chego na saúde, tem um prontuário único. Não tem mais nada e parece que não pode se aceitar mais nada. Então eu sou instituinte, eu tenho que questionar isso, porque eu não posso ter só um prontuário único, eu preciso ter também um prontuário social. Chega na saúde, o assistente social tem que fazer triagem na saúde, para ver quem vai receber remédio, quem não vai. Para ver quem vai ser atendido, quem não vai. Para ver quem vai morrer hoje, quem vai morrer daqui 3 dias. Dá o atendimento para quem morre hoje, espera o que vai morrer daqui 3 dias, piorar, para depois ele vir a ser atendido. Isso é o instituído. O assistente social vai atender essa demanda, ele tem que questionar isso, ele tem que, enquanto instituinte, cobrar modificações nesse pensamento. Entrega de óbitos e tantas outras coisas. Aí vai para o judiciário, né? Aí eu vi aqui tanta gente falando, eu fiquei com vergonha, gente, outro dia aqui. Eu estava falando sobre a visita domiciliar e alguns assistentes sociais defendendo com unhas e dentes aqui que a visita domiciliar não tem carro para agendar.
Não tem carro para agendar. O instituído não tem carro. E porque não tem carro, então eu não vou defender o conceito ético que a visita domiciliar tem que ser agendada com antecedência, porque não tem carro. Ou porque eu falei que o assistente social não é investigador de verdade, averiguador de verdade, é averiguador de fato, constatador de fatos, eu embolei a língua aqui, constatador de fatos, não é imparcial, não é neutro, é não neutro, parcial. E aí as pessoas perguntaram abaixo do vídeo, e quando tem denúncia de maus tratos, denúncia de violência sexual contra criança e adolescente? Olha, vou repetir pela 1000ª vez. A assistente social não faz investigação de denúncia. A pergunta em si já é uma vergonha. A pergunta em si já é uma violação. Tudo bem, se você não sabia, pergunte, a gente vai te responder. Mas é só para esclarecer que só a pergunta em si já é uma violação do projeto societário. Porque além de implicar o desconhecimento de o beabá do serviço social, ainda implica a violação do projeto societário, do Código de Ética e a aplicação do instituído como superior ao instituinte. Então, nas instituições, chamando a atenção para não confundir com organização ou estabelecimento, existem duas vertentes que se contrapõem dialeticamente. A vertente dita instituinte e, por outro lado, sua parte instituída, que é logo o instituído. Logo, a instituinte aparece sempre como um processo e o instituinte como um resultado, o instituído como resultado. Há uma tensão dialética constante entre esses dois polos, com o instituinte transmitindo uma característica dinâmica, mutável e mutante, e a ordem e o conhecido, enquanto há uma tensão dialética constante entre esses dois polos, com o instituinte transmitindo uma característica dinâmica, mutável e mutante, e o instituído, portanto, uma característica estática, assentada. É o instituído que representa a lei, a ordem e o conhecido, enquanto o instituinte mostra o seu lado transformador, criativo, revolucionário, mas sempre informado pelo instituído que o gera e que é regenerado por ele. Quanto mais revolucionário for uma prática, mais elementos instituintes ela agrega e mais contribui para que haja transformações no imaginário social e, por conseguinte, transformações nas instituições e nas relações de poder onde esteja agindo. Eu tenho vários grupos, Aline, no WhatsApp. E tenho grupos também aqui no Facebook, o grupo de concurso preparatório para concurso público, com o nome Professor Davi Barbosa. Mas só que esse grupo ele está atrelado a um grupo, a um curso preparatório para concurso do Serviço Social. E tem uma taxa, custa R$100, paga uma única vez por 3 anos para participar dele. Assim também o organizado e o organizante, que informam as organizações e que são alimentados pelas instituições que os plasmam e pelos agentes que lhes dão vida. Se o organizante é dinâmico e transformador, o organizado é a burocracia, a permanência, a cristalização. Para ocorrerem transformações em qualquer organização, haverá necessidade de uma tensão, e esta pode ser revolucionária ou conservadora, dependendo do nível de questionamentos que estão se produzindo dentro da instituição. Se o momento é de muita instabilidade ou anarquia, o desejo será por ordem e vice-versa. Então estabelecem equilíbrios. Vamos pensar o seguinte: no judiciário pede-se a investigação da denúncia. No judiciário pede-se a construção do relatório psicossocial. No judiciário pede-se a constatação dos fatos e a comprovação por meio de provas. Aqui a palavra comprovação já tem criar uma prova, né? O próprio termo comprovar é o mesmo que criar prova. E empurra isso para o assistente social. E o assistente social que não tem criticidade, abre aquela boca de lajota e engole logo tudo, e aí começa a precarização do trabalho profissional. Daí ele vai produzir relatório psicossocial, ele vai fazer investigação da cena do crime para descobrir quem foi que cometeu o crime, aí ele vai atrás de comparar verdades no território de estudo para ver quem é culpado, quem não é culpado, para dar logo uma sentença final, né? Vai exercer logo o papel aí de assistente social, advogado, juiz, promotor e meirinho. Tudo de uma vez só.
esquecendo que o serviço social tem um limite bem específico para trabalho. Tem início, meio e fim. Tenho sim, Francilânia. Então, continuando aqui, temos então conformando e informando a instituição de um lado, o instituído, o organizado, a função, e do outro lado, o instituinte, o organizante e o funcionamento. Se os primeiros estão a serviço da reprodução e da manutenção do status quo, a serviço do conservadorismo, os segundos servem sobretudo às forças produtivas, revolucionárias, propícias à geração do novo, podendo ser visto também como espaço para a atuação de vários profissionais de nível superior que têm interesse de modificar a sociedade. Então, aí fica uma pergunta: e o serviço social de que lado está? Do instituído ou do instituinte? Ora, é uma pergunta até boba, né, de se fazer. É claro que nós somos instituintes. Nós somos revolucionários, somos anarquistas, nos submetemos à lei até certo ponto, estamos sempre criticando a lei, revendo a lei. Está aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não deixamos quieto, né? Até recentemente tinha escuta técnica, escuta qualificada, mudou para depoimento especial. Depoimento especial. Tem que mudar mais ainda. Então, revisando este conhecimento, para nós encerrarmos esse trabalho, o instituído faz parte do conservadorismo, do tradicionalismo, da lei, daquilo que é estático. E o instituinte faz parte das liberdades individuais e coletivas, das mudanças, das transformações, da dialética, da dinâmica, da criticidade, da capacidade de olhar, pensar, refletir, encontrar novas respostas, questionar e sugerir modificações. Na perspectiva do assistente social, o assistente social instituído é aquele que só faz o que os outros mandam. O assistente social é o assistente social executivo, o executador de obras, a ovelhinha de presépio. E o assistente social instituinte é aquele que questiona as políticas públicas, que propõe medidas de intervenção, que questiona os instrumentos, que busca novas formas de enfrentamento às novas e multifacetadas expressões da velha questão social. Muito obrigado você que me assistiu, eu volto mais tarde.